Olá, meu nome é Deilson, sou professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. E nesse encontro, intitulado Introdução à Cancerologia, a gente vai abordar um pouco do histórico das doenças neoplásicas e um pouquinho de oncopatologia comparada para servir de subsídios para o nosso entendimento posterior a respeito do impacto dessas doenças nas populações humanas atualmente. Então, antes de mais nada, é importante que a gente tenha condições de discriminar alguns conceitos fundamentais utilizados na comunicação a respeito de doenças neoplásicas. Então, é habitual que seja utilizado o termo tumor, às vezes, a se referir a essas doenças, quando, na verdade, esse termo se aplica a uma manifestação de diversos tipos diferentes de doenças, não só específicos doenças neoplásicas, e tendem a se apresentar como lesões com volume, lesões como massa. Então, o termo tumor, efetivamente, ele é um termo morfológico, expressa a situação de uma lesão que gera volume em algum órgão, algum tecido. Provavelmente vocês vão se recordar de que esse termo tumor foi empregado previamente quando estava se discutindo doenças inflamatórias. Um dos sinais clássicos das doenças inflamatórias, particularmente a doença inflamatória aguda, processos inflamatórios agudos, é a formação de tumor, aqui nesse caso, um tumor formado pelo deslocamento de líquidos entre os tecidos e formando ali uma massa que é composta desses líquidos deslocados para uma determinada região do interstício do tecido. Nesse caso, o tumor é essencialmente formado de líquido. Então, a gente vai facilmente recordar a situação de, por exemplo, uma picada de um inseto gerando um pequeno volume, uma pequena saliência na pele, e esse é propriamente um tumor inflamatório. Vocês também provavelmente vão se recordar da situação de terem se acidentado ou verem eventualmente um determinado acidente no qual um indivíduo bate uma região do corpo e naquela região você acaba desenvolvendo um hematoma. Esse é um tumor formado por uma coleção de sangue deslocado do meio intravascular por extravascular. Então, o termo tumor é absolutamente inespecífico e a maior parte dos tumores que nós podemos reconhecer, a maior parte das lesões que se apresentam como tal, como massas, como volumes formados, não são tumores neoplásicos. Os tumores, em geral, são doenças inflamatórias, são doenças causadas por outras consequências, mas uma parte das doenças neoplásicas se expressa dessa forma. Quando nós temos doenças neoplásicas se expressando como tumor, nós efetivamente falamos de tumores neoplásicos. É importante notar que essa é uma manifestação possível, mas algumas doenças neoplásicas, particularmente cânceres, que a gente vai definir daqui a pouquinho, não se apresentam na forma de lesões com volume, com massas. Elas podem se apresentar, por exemplo, difusa no organismo, como é o caso das leucemias. Então, quando nós falamos em doença neoplásica, nós estamos tratando não de um termo morfológico, macroscópico, mas sim uma situação patológica, uma entidade, um conjunto de doenças, que tem algumas características que nós vamos conhecer ao longo desse curso de doenças neoplásicas, e essas doenças podem eventualmente se manifestar como tumor, e nessa situação os tumores têm um aspecto peculiar, um aspecto especial, que a sua unidade básica, a sua constituição se dá por células chamadas células neoplásicas. Eventualmente, essas células neoplásicas têm um nível de agressividade alto, podendo destruir tecidos adjacentes, podendo se disseminar pelo organismo, e é nessa situação em que a doença deixa de simplesmente ser enquadrada no grupo de neoplasias para ser enquadrado numa situação particular, que é das neoplasias malignas, também denominados cânceres. Então, os cânceres são, em verdade, doenças neoplásicas com um comportamento biológico mais agressivo. Então, quando nós estamos falando de cânceres, esses eventualmente se manifestam na forma de tumores, outros não se manifestam na forma de tumores, mas efetivamente nós estamos trabalhando com uma doença em que a propriedade biológica leva a uma situação de maiores chances de mortalidade e morbidade.
Notem que isso contrasta um pouco com o uso coloquial do termo tumor, né? Habitualmente, quando as pessoas estão se comunicando e surge essa palavra, né, as pessoas estão se referindo a câncer propriamente dito. Quando, em termos patológicos, esse termo é muito mais abrangente, né? Ele não necessariamente se remete a doenças neoplásicas, como a gente já mencionou, e também não necessariamente remete a um câncer, que é uma doença neoplásica maligna. Então, esse é um cenário importante para a gente considerar qual é o uso mais rigoroso que a gente pode fazer desses três termos que frequentemente são utilizados de modo intercambiáveis. Tumores, em verdade, é um termo que define uma formação, uma lesão. Neoplasia, um conjunto de doenças, são centenas de doenças diferentes, cujas características biológicas nós vamos conhecer daqui a pouco. E nós temos ainda, dentro dessa categoria de doenças neoplásicas, um subgrupo que se refere às doenças neoplásicas malignas, que são propriamente denominadas cânceres. Então, quando nós estamos trabalhando com esses termos, nós estamos falando de grupos de doenças ou processos patológicos e não doenças específicas. Esse é um ponto muito importante para o nosso entendimento. Bom, quando a gente fala de doença neoplásica, o que a gente, em verdade, está tentando expressar? A gente vai, em determinado momento, falar um pouco mais sobre as características compartilhadas pelas doenças neoplásicas, mas convém aqui, essencialmente, uma síntese. Então, as doenças neoplásicas, quer sejam elas as benignas, quer sejam elas as malignas, são doenças caracterizadas por uma nova formação tecidual. Daí o novo neoplasem. O termo neoplasem se refere a nova plasem, formação, do grego. Essa situação de uma nova formação tecidual tem a característica peculiar de que é uma neoformação que não está atendendo uma necessidade do tecido. É uma neoformação que efetivamente é anormal. Ela está fora das necessidades do tecido em termos desse tecido proliferar, em termos desse tecido se regenerar ou manter a sua homeostase. Então, portanto, quando a gente está falando de doença neoplásica, necessariamente nós estamos falando de um processo patológico. Agora, o grupo de doenças neoplásicas é muito amplo, muito grande. E nós temos doenças com uma situação de baixa agressividade biológica, que eventualmente podem matar o indivíduo, podem causam morbidade, então, e podem também causar mortalidade, mas ele tem um potencial agressivo menor, e esse grupo de doenças tipicamente não invadem e não se disseminam no organismo. Daí a agressividade biológica mais baixa. Por outro lado, nós temos no outro polo um conjunto de doenças neoplásicas que têm um potencial agressivo maior. Eles têm maiores taxas, essas doenças têm maiores taxas de agressividade de disseminação, maiores taxas de invasão. Na verdade, elas têm esse potencial de invadir e podem se disseminar, portanto, causam maior morbidade e têm maiores chances de causar letalidade, morte do paciente, do indivíduo que desenvolveu uma doença. Esse é o grupo que nós chamamos de câncer. E, dada a sua repercussão biológica, é o que a gente vai discutir com mais afinco, com mais profundidade ao longo desse conjunto de aulas que nós teremos sobre doenças neoplásicas. Existe uma situação diagnóstica em que, eventualmente, as características que nós identificamos da doença neoplásica observada no tecido a partir de uma amostra biológica, uma biópsia, por exemplo, essas características que acabam sendo utilizadas em conjunto com as características clínicas que foram obtidas do paciente, não nos permitem discriminar com clareza, com segurança, se a doença é uma doença neoplásica benigna ou, eventualmente, se trata de um câncer. Nesse caso, nós falamos de doenças limítrofes, ou também chamados tumor borderline. Mas vejam que essa não é uma categoria específica. Essa é uma situação diagnóstica, uma situação de desafio diagnóstico em que, tipicamente, por exemplo, o patologista, frente a uma doença neoplásica amostrada por uma biópsia, ele está avaliando ali os aspectos histopatológicos, não consegue discriminar se há aspectos suficientes para enquadrá-la como câncer,
mas também as características não são tão sutis, né? Por exemplo, em termos de manutenção das características de diferenciação celular, embora não haja invasão, embora não haja disseminação observável, não permite com que ele classifique com segurança como doença neoplásica benigna. Então, essa é uma situação típica em que a doença vai ser, o diagnóstico, né, histopatológico oferecido vai ser no sentido de doença neoplásica com comportamento biológico incerto, e a recomendação será, por exemplo, por acompanhar, fazer nova amostragem, para que haja condições de, numa nova situação em que há mais dados clínicos, inclusive, né, você consiga, eventualmente, colocá-la no cenário de doença neoplásica maligna, né, e fazer o tratamento adequado, né, a essa categoria de doença, ou, eventualmente, considerar que realmente era um processo neoplásico ou eventualmente não neoplásico e uma doença benigna, né, sem maiores preocupações. Então, a distinção entre doenças neoplásicas benignas e malignas é absolutamente fundamental. Por quê? Porque essas doenças têm condições, embora neoplasias benignas tenham capacidade de gerar morbidade e comprometer a qualidade de vida do indivíduo, isso não é tão frequente como no caso dos cânceres. Embora as doenças neoplásicas benignas também possam matar, essa situação é bastante específica, dependendo, por exemplo, do sítio em que o tumor dessa neoplasia está crescendo, está se desenvolvendo, né? Enquanto que, no caso dos cânceres, a situação é muito mais premente, é muito mais urgente, no sentido de que há de se fazer um tratamento apropriado, né? Se possível uma cirurgia, e casado com outras estratégias terapêuticas para eliminar a doença, eliminar todas as células malignas do organismo. Posto que o avanço dessa doença é sempre no polo de pior prognóstico. Em outras palavras, é sempre no sentido de maior agressividade biológica e na perspectiva de causar mais morbidade, né, comprometer mais a qualidade de vida do indivíduo, causar mais complicações e eventualmente levar o indivíduo a óbito. Bom, nós teremos ainda condições de estudar um pouco mais sobre o comportamento biológico, mas aqui convém apenas essa síntese. Vejam que quando a gente está tratando de doenças neoplásicas benignas e malignas, essa distinção, como a gente vai discutir oportunamente quando falar de diagnóstico, ela é baseada fundamentalmente em aspectos clínicos, mas precisa de dados histopatológicos para ser estabelecido um diagnóstico conclusivo, um diagnóstico de certeza. Né? Isso porque nós temos características expressas que discriminam de uma maneira bastante importante as doenças neoplásicas benignas, né, como essa lesão. Aqui nós temos duas lesões no útero, né, sendo mostradas nesse esquema, e nós percebemos que doenças neoplásicas benignas e doenças neoplásicas malignas, pelo conjunto das alterações morfológicas que nós estamos observando aqui macroscopicamente, podem ser discriminadas, né, visto que tumores neoplásicos tendem a ser mais bem delimitados quando benignos, né, não causam infiltração local, eles não invadem localmente, eles fazem um crescimento do tipo expansivo. Eventualmente, esse crescimento expansivo possibilita a formação de um processo inflamatório periférico, né, que a gente pode se ver constituindo-se num que a gente chama de pseudocápsula, isso vai ser estudado posteriormente. E contrastando, e ele é homogêneo, né? Um pouco mais homogêneo internamente e parecido com o tecido adjacente. Contrariamente ao tecido neoplásico maligno, que ele é irregular, né? Ele tende a ser mais assimétrico, tem um crescimento do tipo infiltrativo, não um crescimento do tipo expansivo, ele não vai empurrando, ele vai entrando no tecido no qual ele surge, comprometendo estruturas adjacentes, inclusive. Dada a velocidade de crescimento e uma série de comprometimentos destrutivos do tecido no qual ele surge, a gente tende a encontrar áreas que nós chamamos de alterações degenerativas. Essas áreas envolvem, por exemplo, alterações vasculares, com hemorragia, áreas de necrose tecidual, principalmente no centro do tumor, né? E esse conjunto, né, de características já sinalizam para a gente esse comportamento biológico mais agressivo que os cânceres têm. Né? Aqui nós estamos frente a uma lesão benigna que recebe o nome de leiomioma, né? E no caso de uma lesão maligna,
correspondente, né, de mesma histogênese, nós estaríamos tratando de um leiomiossarcoma. A nomenclatura vai ser discutida em outra oportunidade, mas é importante notar que o nome que a doença recebe, na verdade, trata diretamente do seu comportamento biológico e da sua origem tecidual ou tecido que aquela doença neoplásica está tentando mimetizar. E outra propriedade importante, é nisso que o diagnóstico histopatológico se baseia, diz respeito aos achados, né, histológicos. Notem que a doença neoplásica benigna, ela tende a manter, a preservar a diferenciação celular. O leiomioma tende a apresentar o mesmo aspecto histológico esperado do tecido normal de musculatura lisa, né? Apenas uma situação de acréscimo da celularidade da população desse tecido que é neoplásico. Por outro lado, no caso da neoplasia maligna, né, nós percebemos uma grande, na verdade, um variável comprometimento da diferenciação celular, que pode ser desde uma perda um pouco menos grave, né, de aspectos de especialização celular, como alterações muito importantes da diferenciação celular, e isso impacta diretamente no prognóstico, como nós vamos ver mais adiante. Em outras palavras, então, em síntese, doenças neoplásicas malignas tendem a preservar os aspectos de diferenciação tecidual, quanto que as neoplasias malignas sempre têm um comprometimento da diferenciação tecidual. E esse comprometimento pode ser de menor grau, pode ser mais discreto, ou pode ser absoluto, no sentido de que houve uma perda completa de características especializadas daquelas células em relação ao tecido normal, e isso se correlaciona com uma agressividade mais alta da doença. Okay? Muito bem. Vamos agora, em alguns minutinhos, fazer uma visão, ainda que superficial, mas relevante a respeito de aspectos comparativos e aspectos históricos das doenças neoplásicas. Desde quando nós temos conhecimento de que essas doenças estão acometendo organismos, né? Em verdade, nós temos condições de remeter ao surgimento das doenças neoplásicas, ao próprio surgimento dos organismos, em particular os animais vertebrados. E isso vem aí de mais de 380 milhões de anos atrás, na era paleozoica. Então, eventualmente, a gente vai perceber que quando surgem os primeiros animais dentro do nosso planeta, esses animais são ainda mais simples, muitos animais unicelulares, mas a partir do momento que começam a surgir animais mais complexos, os primeiros vertebrados terrestres, por exemplo, nós já temos datadas evidências de também surgimento de doenças neoplásicas, em particular doenças neoplásicas benignas em algumas situações, mas também as doenças neoplásicas malignas tendem a surgir e se remetem, nós conseguimos identificar o surgimento dessas doenças frequentemente pela manutenção de fósseis ósseos, e que permitem perceber que novas formações ósseas que não são doenças habituais, que têm características paleontológicas, na verdade paleopatológicas relacionadas a doenças neoplásicas, são confirmadas nesses fósseis. Muito bem. Essa, só por uma curiosidade, é um dos achados mais antigos de fósseis contendo achados morfológicos, macroscópicos, relacionados ao desenvolvimento de uma doença neoplásica, e aqui especificamente uma doença neoplásica maligna, um osteosarcoma, que está acometendo um osso longo desse animal ancestral. E essa é a evidência mais antiga, recentemente publicada, aliás, de achado de uma doença neoplásica em organismos ancestrais dos animais atuais, dos animais modernos. Bom, alguém pode eventualmente se perguntar, mas e outros tipos de organismos desenvolvem doenças neoplásicas também? Doenças neoplásicas, sim. Quando a gente está considerando o grupo total de doenças neoplásicas,
tanto as benignas quanto malignas, a gente percebe que a grande maioria dos organismos animais multicelulares, obviamente porque as doenças neoplásicas são processos de organismos multicelulares, acabam sendo observados. Agora, quando a gente pensa especificamente em doença neoplásica maligna, os cânceres, há uma peculiaridade que diz respeito às características de um câncer, as características típicas de uma doença neoplásica maligna, só são observadas em animais. Vegetais apresentam tumores, né, claramente, né, e a gente consegue reconhecer que esses tumores têm aspectos neoplásicos, né, com as características compartilhadas que mais tarde nós vamos estudar, mas essas doenças que nós estamos observando aqui, né, elas tipicamente estão associadas a processos infecciosos, a infecções que se desenvolvem nesse contexto. Cânceres, no entanto, né, então observar a partir dessas massas disseminação de células pelo organismo vegetal não são observáveis, né, e isso por diversas características que em outro momento eventualmente podem ser estudadas, mas que a gente já poderia antecipar como estando relacionadas à própria estrutura da célula vegetal, né, pelo fato de que existe uma parede celular, esse processo de migração e disseminação de células neoplásicas é dificultado, né, é também possibilitado, mas principalmente pela situação de que a transformação, ou em outras palavras, a malignização, a aquisição do fenótipo maligno em células vegetais é um processo que ainda não foi conclusivamente documentado. Aparentemente, existem propriedades moleculares próprias das células vegetais que impossibilitam ou dificultam em grande medida com que essas células adquiram o processo, a transformação, as características do fenótipo maligno, um processo que nós denominamos de transformação, né? Então, em outras palavras, em síntese, nós podemos dizer que nós encontramos doenças neoplásicas, por exemplo, nesses organismos, mas elas tendem a ser essencialmente processos neoplásicos benignos. Esses tendem a ser tumores benignos associados a processos infecciosos, né, quer sejam por vírus, quer sejam por fungos, quer sejam por bactérias. Diferentes classes de micro-organismos podem gerar o aparecimento dessas doenças. Muito bem. Em relação ao que efetivamente temos para animais, né? Então, como sabemos que doenças neoplásicas são processos típicos, né, de organismos metazoários, né, e aí entram animais de diferentes classes, nós temos uma diferença importante em termos da frequência desses processos neoplásicos nos diferentes grupos de animais. Entretanto, acho que o que é mais importante a gente perceber é que se a gente considerar uma espécie em particular, né, e a gente conseguir reconhecer nessa espécie situações de animais distribuídos na natureza, no seu habitat habitual, né, o animal selvagem, versus uma situação em que esse animal é preso, é mantido em cativeiro, nós vamos notar que, em termos da frequência de doenças neoplásicas, e aí considerando tanto doenças neoplásicas benignas como também os cânceres, os animais selvagens apresentam uma frequência muito menor, né, dessas doenças em relação aos animais mantidos em cativeiros. E há uma série de justificativas para a gente observar esse dado, esse fato. Uma situação importante a gente considerar é o tempo de vida desses animais nessas duas condições. Animais em cativeiro tendem, por ser um ambiente protegido, por ser um ambiente em que esses animais são cuidados, né, tendem a viver mais, tendem a ter uma maior longevidade em relação aos animais selvagens. E como a gente vai perceber, né, as doenças neoplásicas e, em particular, os cânceres estão intimamente relacionados, a frequência de cânceres está diretamente relacionada, até um determinado momento, à longevidade do indivíduo. Quanto mais velho o indivíduo, até uma determinada idade, né, e isso se relaciona a uma longevidade habitual, né, dos indivíduos, até essa expectativa de vida habitual, no caso do ser humano oscilando aí, por exemplo, entre 70 e 80 anos, quanto mais velho o indivíduo, maior as chances dele manifestar
uma doença neoplásica, em particular um câncer, né? Os animais mantidos em cativeiro, eles chegam mais próximos à expectativa de vida e tendem, portanto, a apresentar doenças neoplásicas mais frequentemente aí ao final da sua vida. Por outro lado, existem outras características importantes e que dizem respeito à maneira como o estilo de vida do animal selvagem difere em relação ao estilo de vida do animal em cativeiro, né? E a gente poderia citar diversas características que envolvem desde a questão de hábito de vida em termos de mobilidade, né? O animal cativeiro ele tende a ser mais sedentário em relação ao animal selvagem, isso impacta, né, nas propriedades de homeostase do tecido, né, a diversidade de alimentação que esses animais têm, né, principalmente as exposições que esses animais estão submetidos, né, aqui um conjunto mais amplo de estímulos, né, em relação ao que nós temos no animal em cativeiro, e alguns desses estímulos potencialmente cancerígenos acabam tendo, portanto, mais impacto no animal que está restrito, né, a um espaço geográfico, a uma região em que aquele estímulo está presente, né, enquanto o animal selvagem tende a ser um pouco mais preservado nesse sentido. Então, de uma forma geral, a gente pode reconhecer que o estilo de vida de animal em cativeiro se correlaciona a uma situação de maior frequência de desenvolvimento de doenças neoplásicas, em particular cânceres, né? Bom, essa informação que a gente acabou de mencionar a respeito do estilo de vida dos animais, ela vai ter uma importância grande para a gente entender o nosso panorama epidemiológico atual dos cânceres. Mas antes de chegar a essa conclusão, a essa discussão, que inclusive nós teremos em profundidade num outro vídeo, vamos fechar essa nossa conversa do tópico introdutório da cancerologia, falando um pouquinho dos dados históricos, né, das evidências históricas de cânceres em seres humanos. E também, recentemente, nós temos a descrição do achado fóssil, né, arqueológico, mais antigo de desenvolvimento de cânceres em seres humanos. E ele remete à África do Sul, uma região que é rica em cavernas, né, em que é conhecida por ser berço de uma série de achados relacionados a ancestrais humanos, né? Então essa área é conhecida como berço da civilização. E nesse fóssil especificamente foi encontrada uma massa destrutiva óssea em metatarso, né, de um hominídeo, né, com uma datação próxima de 1,7 milhões de anos, né? E os achados patológicos, paleopatológicos aqui colocados, eles sugerem que essa lesão seja propriamente uma neoplasia maligna óssea, um osteosarcoma. E aqui convém um parênteses para perceber que a maior parte dos achados que nós temos a respeito de doença neoplásica em ancestrais humanos e mesmo em animais, eles necessariamente se remetem a lesões ósseas, quer sejam lesões primárias do osso ou lesões com repercussões nos ossos. Isso porque os ossos são preservados, né, são mais preservados durante o processo de fossilização, enquanto os tecidos moles acabam sendo perdidos, né? E isso nos limita e cria um certo viés em termos de interpretação das frequências de cânceres ao longo da história. Mas, de qualquer forma, o achado aqui é efetivamente conclusivo a respeito de uma lesão com características muito próprias de processo neoplásico maligno acometendo tecido ósseo nesse fóssil. Vamos avançar um pouco em termos dessa questão histórica e trazer alguns elementos para entender a terminologia que vai ser empregada quando nós estudamos esse capítulo de doenças neoplásicas. Quando a gente avalia diversos dos termos que nós vamos utilizar correntemente nesse nosso curso, nós vamos perceber que esses termos, eles na verdade derivam de termos que foram originalmente utilizados na antiguidade, né? E aí a gente, de uma maneira bem sucinta, convém reconhecer que quando os primeiros achados de documentação médica escrita
derivam da civilização egípcia, né? Mas quando a gente está pensando em termos de documentação sistematizada, né, mostrando a medicina mais como uma ciência propriamente dita, remetendo aí à situação de que no Egito Antigo essa documentação médica ela estava intimamente relacionada a aspectos religiosos daquela civilização. Quando a gente está pensando em termos de sistematização de terminologia médica, né, isso na cancerologia remete essencialmente à antiguidade clássica, né, em que nós temos, por exemplo, discípulos do deus Asclépios, que é o deus grego que cuidava da medicina, cuidava da cura, e esses sacerdotes utilizavam alguns termos que nós vamos reconhecer como sendo os termos originais de termos modernos que nós utilizamos. Por exemplo, a área, né, da cancerologia também é chamada de oncologia, né? E onkos, né, em grego, se refere à massa ou fardo, né? Uma perspectiva de que essas doenças elas representavam realmente um sofrimento para os organismos que desenvolviam esses processos, né? Ainda, né, nós vamos reconhecer alguns termos que são derivados de termos ancestrais utilizados aqui por esses sacerdotes de Asclépio, como por exemplo cárquinos, cancro e a própria palavra câncer, né, que eram utilizadas ali na perspectiva de discriminar, identificar lesões tumorais que podiam ou não ter ulceração. As lesões mais graves eram lesões tipicamente ulceradas e sem tendência de cicatrização, né? Aliás, convém trazer aí um conhecimento de que o termo câncer provavelmente remete a uma situação de analogia com o animal, né? O caranguejo, né? Em que apresenta um corpo, né? E apresenta as patas como áreas de projeções e representando uma situação em que essa massa eventualmente se espraia, se espalha, né, por tecidos e remetendo a uma situação típica, né, de avanço da doença neoplásica maligna. Só para simplificar aí a denominação, a correlação que foi feita originalmente em relação ao câncer e o uso desse termo para discriminar doenças neoplásicas malignas. Um pouco mais tarde, né, já próximo da era cristã, né, em torno de 460 e 370 anos de Cristo, nós temos vivendo Hipócrates, considerado o pai da medicina, e a Hipócrates nós devemos acreditar uma série de informações muito importantes, né, não só sobre a questão de identificação de doenças neoplásicas mais prontamente visíveis, aquelas surgindo em cutânea, em áreas que podem ser observadas com o olho não instrumentado, por exemplo, lesões cutâneas, ou eventualmente algumas lesões que podem ser palpadas em vísceras, algumas lesões que podem ser observadas, por exemplo, pelo exame especular, né, no caso de lesões acontecendo na cervix uterina. A Hipócrates, nós devemos também acreditar uma certa sofisticação, um ajuste na terminologia, tal que esse médico romano utilizava o termo carcinos para se referir a um tumor benigno, às vezes ulcerado. Ele utilizava um termo que nós chamamos de esquirros, né, para se referir já a uma lesão ulcerada que não cicatrizava, né, era maligna, mas que ainda assim podia ser curável com excisão, por exemplo, e cauterização, né? Ela não se curava espontaneamente, mas podia ser submetida a uma intervenção, né? Obviamente as intervenções eram muito mais cruentas e de difícil recuperação naquela época. E Hipócrates já usava também o termo carcinoma, né, para se referir a uma doença neoplásica. Não se conhecia, obviamente, o comportamento neoplásico, mas uma lesão que se apresentava na forma de tumor maligno, né, comportamento biológico agressivo, invasivo, e às vezes com o que ele denominava de formas ocultas. E essas formas ocultas entende-se como sendo situações de disseminação pelo organismo, eventualmente disseminação metastática, né? Então, nós temos essa situação importante de perceber que os termos que nós vamos utilizar com
com uma conceituação, com uma definição um pouco diferente das que está sendo utilizada aqui, mas eles remetem a originais cunhados na Antiguidade Clássica. Bom, essa situação nos leva a entender um pouco mais a respeito de doenças neoplásicas. Aqui volto a trazer um achado paleontológico, né, demonstrando aí a ocorrência de doenças neoplásicas num esqueleto que está próximo ali à situação da Antiguidade Clássica, cerca de 1200 anos antes de Cristo. E nessa situação, esse é uma dos achados fósseis mais completos em que está sendo demonstrado efetivamente um processo neoplásico que não só é maligno, como é disseminado. Então nós temos achados ósseos de lesões destrutivas ósseas encontradas em várias regiões, né, desse esqueleto, né, e isso caracteristicamente discrimina uma situação de doença metastática, né? Então vejam que os achados que nós hoje temos a respeito de doenças neoplásicas malignas, eles são muito semelhantes àqueles que nós encontramos, né, na antiguidade e nos ossos ancestrais mais antigos, né? O que muda? O que muda são as frequências das diferentes doenças neoplásicas malignas que nós vamos observar. Isso muda de uma maneira dramática, a tal ponto que algumas doenças, alguns cânceres se tornaram muito menos frequentes hoje, enquanto outros se tornaram extremamente prevalentes, como é o caso do câncer do pulmão, que praticamente não existia na antiguidade e passou a ser, os cânceres de pulmão ficaram sendo os cânceres mais frequentes, mais incidentes nas populações humanas. A gente vai discutir o porquê, né? E a situação, obviamente, de intervenção, né? Que o cuidado, a cancerologia é uma área relativamente recente, né, em termos de abordagens terapêuticas mais efetivas, né, disponíveis, né, remete aí à questão de 100 e poucos anos, né, início do século passado. Então, essas são situações que realmente mudaram ao longo do tempo. Mas os achados que se referem ao comportamento, à história natural da doença, não tem muita diferença quando a gente considera os aspectos das doenças mais antigas e as doenças modernas hoje instaladas, né? Mudam os aspectos epidemiológicos, mudam os aspectos etiológicos, mas os aspectos biológicos tendem a se apresentar de uma forma muito parecida. Bom, sobre essa situação, né, convém a gente entender, né, qual foi a transição pela qual, ao longo de todos esses anos, né, esses vários séculos, qual foi a situação que levou as doenças neoplásicas a terem um protagonismo nas sociedades modernas como nós observamos hoje, né? Então, o impacto epidemiológico de doenças neoplásicas, em particular aos cânceres, é muito mais importante na contemporaneidade, né? Muito mais importante hoje, né, do que na Antiguidade Clássica, por exemplo. Esse é um trabalho que traz um pouquinho essa ideia da relevância dos cânceres mais no nosso cenário atual do que foi na antiguidade. Nesse trabalho, né, foram avaliados mais de 3.000 esqueletos, né, numa região da Croácia, e esses esqueletos eles cobriam ali, em termos de datação, um espectro grande, né? Tinham esqueletos muito antigos, né, desde 5.300 anos antes de Cristo até a proximidade do século XIX, e a conclusão fundamental aqui é que quando nós avaliamos a frequência de achados que correspondem à doença neoplásica, em particular os cânceres, nós percebemos que elas se tornam muito mais frequentes se aproximando aos esqueletos modernos em relação aos esqueletos antigos. E essa observação levou os autores a concluírem que o câncer é muito mais comum hoje do que qualquer outro momento da história humana. Há uma correção importante a ser feita em relação a essa conclusão. E, como a gente vai reiteradamente comentar, não existe uma doença chamada câncer. Existem muitas doenças, diversas doenças neoplásicas malignas, né, diversos cânceres, né, contabilizadas
algumas centenas, né, mais de 200 entidades hoje conhecidas, e quando nós avaliamos historicamente, né, o coletivo é correto. Né? Nós temos muito mais cânceres em geral hoje do que nós tínhamos, né, na antiguidade, né, em outras épocas da nossa história. Por outro lado, se a gente considerar cânceres específicos, a gente acabou de mencionar a questão, né, dos cânceres acontecendo em pulmão, né, de cânceres de pulmão, a gente vai perceber que a conclusão pode ser justamente o oposto. Né? O câncer de pulmão eram muito menos frequentes, né, em outras épocas históricas, do que elas são desde o século XIX, por exemplo. E o que gerou essa mudança, né, em termos, mesmo que a gente considerando essas variações em relação a doenças específicas, entendendo que essa conclusão é válida para o conjunto, né, para todos os cânceres aí descritos, né, conjunto de doenças neoplásicas malignas, o que levou a essa mudança no panorama epidemiológico desde as épocas mais antigas até a atualidade? Nós temos um marco fundamental, e aqui a gente vai encerrar esse nosso vídeo para dar ensejo a uma discussão mais aprofundada sobre o panorama epidemiológico dos cânceres. Mas, efetivamente, o que nós temos é que entre os séculos XVIII e XIX, a sociedade passa por uma mudança extremamente importante, né, que é dada pelas revoluções industriais. A primeira revolução industrial, em particular, né, leva a essa mudança de perfil da sociedade, que vivia predominantemente no meio rural, exibia um trabalho que se dava fundamentalmente na produção de alimentos, né? Se dava nas lavouras, né? Na produção de animais, ou em menor frequência nas oficinas, nas pequenas vilas ou no comércio, que era necessário a vida dessas populações. Essas populações faziam o consumo de alimentos predominantemente in natura, né? Com mínimo processamento, o processamento ainda mais rudimentar, que envolvia essencialmente o cozimento, né, a salga, né, algumas modificações, mas nada como nós temos hoje, pós-industrialização. E em conjunto, né, essa sociedade, essas populações viviam menos expostas, né, a agentes estranhos ao organismo, é o que a gente chama de xenobióticos, substâncias químicas predominantemente, né? Mas também a gente pode observar que nessas populações a disseminação de infecções ela era menor, né? Dado que as pessoas viviam em baixa densidade, né? Poucas pessoas em áreas muito vastas, exceção feita à situação das cidades, em que isso foi se tornando mais frequente e que o surgimento das cidades também se dá com maior força, né, a partir da Revolução Industrial. Né? Antes nós tínhamos aí a situação dos feudos, né, das pequenas vilas, né, e situações de baixo densamento populacional. Concluindo esse perfil, nós temos uma expectativa de vida que pouco mudou em relação, por exemplo, à época de Cristo. Né? Os indivíduos viviam no máximo entre 30 a 40 anos. Né? E morriam fundamentalmente por situações de guerra ou por doenças infecciosas, doenças que são hoje plenamente curáveis. Né? Por exemplo, a mortalidade infantil muito alta nessa época, a mortalidade materna associada aos nascimentos também muito alta nessa época. Bom, a partir da Revolução Industrial, a situação muda de maneira dramática, a vida passa a se dar fundamentalmente nas cidades, com alto densamento populacional, e isso favorece a disseminação de doenças infecciosas, incluindo infecções potencialmente cancerígenas. Né? Nós podemos falar em termos etiológicos, né, de vírus como HPV causando câncer, bactéria Helicobacter pylori também associado ao desenvolvimento de câncer de estômago, no caso, né, enquanto o HPV é o carcinoma de colo uterino, carcinoma de cabeça e pescoço. O trabalho passa a se dar predominantemente em indústrias, comércios ou serviços, situações repetitivas e com maiores exposições a substâncias químicas potencialmente cancerígenas ou estilos, né, de vida que favorecem o aparecimento dessas doenças. Né? A exposição, por exemplo, à fuligem, né, como a gente está ouvindo nessa imagem da fábrica da BASF, numa cidade alemã,
a poluição ambiental se torna um problema importante já nessa época, né? A própria poluição das águas também se dá de uma maneira importante e isso favorece, né, a exposição a agentes cancerígenos ambientais. Aumenta o consumo de alimentos processados, diminui a diversidade nutricional em relação aos alimentos, aumenta a exposição a antixenobióticos e, por outro lado, né, dado fundamentalmente a inovações que favorecem o cuidado, né, os avanços na medicina que surgem, por exemplo, com o desenvolvimento dos antibióticos, né, levam ao aumento da expectativa de vida para mais de 50 anos. No conjunto, a gente vai perceber que não só o aumento da expectativa de vida, como essa grande mudança, né, do hábito, do estilo de vida nas populações pós-revolução industrial, estão relacionados à maior exposição a estímulos cancerígenos. Dado esse fato, nós temos aí uma justificativa para perceber que em determinado momento que habitualmente está relacionado à primeira revolução industrial, nós temos, né, um acréscimo nas frequências de cânceres que tornam essa curva mais ascendente e levam ao panorama epidemiológico que a gente vai estudar hoje. Bom, esse era o nosso assunto fundamental. Para a gente fechar esse nosso entendimento, vejam que essa ideia que nós tivemos a respeito do ponto marcante da Revolução Industrial em relação às alterações no panorama epidemiológico, elas podem ser observadas com um marcador indireto. Né? Por exemplo, nós estamos aqui apresentando a frequência, a concentração do gás carbônico na atmosfera avaliada de modo histórico, né? E a gente percebe que até o século XIX, aproximadamente, essas concentrações se mantêm oscilando dentro de uma determinada faixa, né? E a partir desse momento, né, que na verdade é dado pela industrialização, nós temos um acréscimo importante, né, das concentrações de CO2 na atmosfera. E junto com o CO2, esse é um marcador indireto, nós temos também outras substâncias, né, outros xenobióticos, e essa exposição a xenobióticos potencialmente cancerígenos justifica, né, nos leva a perceber que o ambiente agora mais carregado em estímulos potencialmente nocivos que levam ao aparecimento de doenças neoplásicas e dentre elas as neoplasias malignas, justificam a situação pela qual nós estamos passando atualmente, em que associada à elevação na expectativa de vida, a maior exposição ao longo da vida a xenobióticos e a estímulos cancerígenos levam a um aparecimento maior dessas doenças nas populações humanas, globalmente falando. Então, essa situação do panorama epidemiológico nós vamos discutir num próximo vídeo. Espero que esse panorama geral que nós tenhamos dado sobre aspectos introdutórios da cancerologia tenha sido produtivo. Nos vemos num outro momento. Até!